Por isso que eu evito de usar o mesmo. Pessoal, vamos lá então, a gente vai ver hoje biologia. Deixa eu só entrar aqui no material de vocês. Essa aula aqui fundida, ela é complicada, porque você não tem nem um minutinho aqui para... Nós estamos lá em biologia, caderno 4, deixa eu ver aqui a página, que nós vamos estar aqui. Já estamos caminhando para o fim também, né? No final, eu acho que reprovação mesmo, vai ser apenas exceção, viu? Se tiver uma ou outra aí, comigo, né, que eu estou falando, agora não sei. Ô Zé, você não vai votar? É no domingo? Esse domingo, não é? A eleição é domingo, isso. Você não vai votar, não, Zé? Não estou querendo fazer um Por protesto. que, Zé? Ah, não tem base, velho. Você fazer eleição, você não pode fazer nada. Como é que é? Fazer eleição no meio de uma pandemia? Isso é um negócio ridículo, entendeu? Isso aí só porque é interesse político mesmo. O mais Como é fácil que foi é? É de o levar própria famoso caneta. fique em casa para trabalhar, mas para fazer propaganda política pode sair. Aí você é liberado, aí não tem problema. Eu fico revoltado com as coisas dessas. Mas de repente até vou. De repente, final da tarde, quando dá uma acalmada, aí lá para as 3, 4 horas da tarde, né? Porque o pessoal brasileiro é doente nessas coisas aí, né? Aí vai tudo de uma vez, né? Faz aquelas aglomerações. Mas as pessoas mais velhas, eles Vai estão... votar em quem, Zé? Eu vou votar em branco aqui em Alfenas, não tem candidato, não. Minha mãe nem sabe quem vai votar, cada um pior que o outro. Então, eu não, eu já Minha mãe também não sabe quem vai votar. eu vou votar, eu já libero para vocês, meu voto é em branco. Não precisa anular, hoje o voto em branco ele vale a mesma coisa, então em termos de coisa, não tem nenhum candidato aqui assim que você fala assim, você está... Não, infelizmente, nem para falar bem, nem para falar mal, não tem, esquece esse negócio de voto, pelo amor de Deus. Eu não Aqui em entendi Machado também esse tá rolo aí assim. do Antônio Carlos. O Antônio Carlos. Tô não. Não, vereador, vereador a gente pode votar, sim, vereador, sim. Você perguntando pro prefeito. Pode até votar, né, mas... Da escola do Card, o Tonhão é do PSB. Não, vereador... Ó, só avisando, hein, Zé, PSB, cuidado. O quê? Antônio Carlos? Mas esse pessoal aí, eles não se filiam por causa de negócio de partido, não tem nada a ver com partido, não, cara. Vai nessa. Isso não tem nada a ver, não. Eles querem buscar, assim, não sei o caso do Antônio Carlos, mas a maioria quer buscar um partido com uma legenda menor que favorece, entendeu? A tua contagem depois, porque você pega, por exemplo, partido que nem PMDB, o MDB agora, né? MDB, partido PT, qual que é o outro lá? PSDB. Esses partidos aí, ó, às vezes você tem 1000 votos no eleito, porque a legenda é grande, aí você toma tinta. Aí eles gostam desses partidos menores aí para ter menos votos. Não, e tem outro também, que é o vice-prefeito atual, que é professor lá com a gente, ele é assim, ué. Ele é assim, é candidato a vereador também. Então, até que para opções para vereador aí, para pôr na Câmara, aí, a gente tem aí, sim, tem opções, sim. Né? Aqui Machado, para prefeito, também tá meio ruim, mas assim, tem um menos pior, entendeu? Agora o outro que tem aqui, tipo, o cara chega nos comércios, é assim, ó, ele é líder de pesquisa, só que a cidade tem 40 mil habitantes, a pesquisa foi com 500 pessoas, e era assim, ó, a outra candidata filmou, tá ligado? O cara chegava na casa, o candidato, aí ele saía da casa, aí entrava os caras pra fazer pesquisa. Mas por que o cara entrava, depois entrava os caras pra fazer pesquisa? Mas aí é fácil mesmo, né? Aí o cara vai ficar na frente, né? E os caras filmou e jogou na mídia, mano. Eu, sinceramente, eu acho assim que vocês têm que amadurecer essa questão de voto, sim. Daqui, sei lá, daqui 2 anos vocês já podem votar, a maioria aí, 1 ano e pouco. Já, a partir dos 16, tem que amadurecer esse senso, né? De responsabilidade social, tudo. Pensar em quem votar, mas eu, ao longo da minha vida, assim, sempre fui bastante pessimista com política, viu? Sempre fui bastante pessimista com política, sempre exerci o direito de votar. Quando eu achava, assim, que valeria o voto, eu votava, mas, olha, deixa eu contar para você, falar, mas isso aí é covardia, Zé. Eu não sei até que você votar em branco é errado, né? Tem que votar em alguém. Depende. Tem situações que não tem para quem votar.
Então, não dá. Você você não enxerga um horizonte, sabe? Para esse ou para aquele, como prefeito. Você vê problemas. Então, não tem para quem votar. Eu sou muito pessimista nessa questão política aí. Nunca fui filiado a nada, negócio de Eu partido acho que assim, político. se Nunca, você nunca. vê os candidatos, vê as propostas e ainda assim prefere votar em branco, aí beleza. Agora o cara, mó Ah, não, preguiça tem que disso ver os aí, candidatos. vou votar em branco aqui, Não, não, porque. não. Não é votar em branco por comodismo, não. Você tem que analisar as propostas e ver, assim, né, como é, o que o cara está pensando. E outra coisa, o cara fala um monte de asneira, né, meu cara? Falar, eu vou fazer isso, você sabe que aquilo lá não dá, né? Porque tem gente que na época da É que eleição. nem o Boulos que foi eleito não, que é candidato a prefeito de São Paulo. O cara promete um tanto de bagulho, passe livre, papapá, Mas São beleza. Paulo Agora eu ali quero ver o é o cara numa Covas que já verba foi eleito, viu, velho? que São Paulo já tá com uma dívida em aberto de 9 milhões e eu quero ver 9 bilhões e eu quero ver o cara arrumar dinheiro para dar passe São livre. Paulo, você pode ter certeza lá que o Covas vai ser reeleito. Ali, ele não, Não vai não. nada, filho. Ó, a disputa é entre o Arthur Duval e o Não, o Boulos. Russomano já vazou, O praticamente. O Russomano, Russomano, toda vez. É que o é, Russomano é assim, o cara tava falando lá. ele sai no Toda escuro. vez que ele aparece na mídia, ele perde mídia. Porque É, ele só fala abobrinha, velho. Ele só esse fala que é o problema. abobrinha. Ele faz propaganda negativa para ele mesmo, exatamente. Ele tem essa dificuldade. Ele sempre fica no quase. Agora, dessa vez, parece que não vai nem para o segundo turno, né? Pelo jeito. Não vai, eu acho Mas, que o assim, Boulos tá muito política é um forte. É que negócio. o Boulos, ele é muito preparado. O cara faz uma pergunta pra ele fala assim, mas da onde você vai tirar o dinheiro? Ele consegue escapar sem você perceber que ele Não, ele é um escapa, cara. tá ligado? Indiscutivelmente, ele é um cara inteligente. Só que é aquela história. Ele é um cara liso, tá? Ele é liso, então ele tem para onde sair pela tangente. É isso aí, entendeu? Então ele dá um jeitinho Exatamente. e sai pela tangente. Agora, é um cara inteligente. Agora, as bandeiras que ele defende, assim como aquelas bandeiras efusivas, assim, a gente pode até discutir, que na prática, movimento sem teto, sem. É tudo que tem Ah, sem, isso daí é ele uma defende. palhaçada, né? É. Não, não, então, Sabe o Arthur Duval? ele Desculpa. defende essas bandeiras, então a gente pode até falar sobre isso. Mas, assim, é complicado, né? Ele já é aquela questão da esquerda radical, entendeu? A esquerda Sim, mais. teve um candidato, ele saiu para fazer. Ele foi fazer uma reportagem, entre aspas. Aí ele viu um prédio invadido e aí ele queria entrar no prédio. Aí ele bateu lá, não sei o que, aí tinha meio que uma porteira. Aí o cara falou assim, eu queria entrar aí é propriedade pública, não sei o que. Aí a moça falou assim, não, aqui não pode entrar. Aí o cara falou, mas o prédio é teu? Não, o prédio é da comissão. Aí o cara falou assim, não, aí ela falou assim, não, mas tem uma comissão que não deixa você entrar. Aí ele falou, mas o prédio é da comissão? Não. Então como que eles não deixam eu entrar num negócio que não é deles? Tipo, o prédio é do governo, eles tomam o prédio e tomam posse. É deles. É Entendeu? complicado. Então, não faz É, sentido, velho. é muito complicado. E ele é um cara que foi preparado, assim, porque ele é filho de. Ele é filho, acho que não, não, como é que é? Neurocirurgião, né? O Boulos, né? Então é um cara que frequentou as melhores escolas, entendeu? Ao longo da vida. O Fora que pai ele dele. sempre viveu na política, né? Então o cara não tem É, um conhecimento. Eu acho que o é, cara que sempre viveu de política, ele não é um candidato bom, velho. Porque o cara não tem vivência, o cara nunca trabalhou, o cara não tem carteira assinada, não tem nada, velho. ele é um. Não, e vem da aristocracia paulistana também, viu? Ao contrário daquela imagem que projeta, né, que é defensor de direitos sociais, pode até ser, mas ele vem da aristocracia. O pai dele é um médico super bem sucedido, etc. tal, e ele fez a parte de ciências humanas. O Boulos ele é especialista na área de ciências humanas pela USP. Então é um cara preparado intelectualmente para defender a bandeira dele. Isso é óbvio, um cara inteligente. Mas aí ele é da extremo. Tudo que é extremo eu vazo. Então vamos lá. Ô, Zé, você acha certo o fundo eleitoral? Se o cara usar o teu dinheiro público para fazer campanha? Lógico que não. Pô, Tanto que isso pra olha mim é como a coisa mais absurda que tem. O cara, o Boulos, por exemplo, o cara pegou não, 600 milhões de reais pra não, aparecer bonitinho na TV, pra aparecer bonitinho no Santinho. Aí tem, sei lá, 1 milhão de Santinho espalhado pela cidade, aí o cara acha que é o Boulos que tá comprando o Santinho.
Não, o dinheiro vem dos teus impostos, mano. É claro, então isso é um absurdo. E outra coisa, olha como é que é nos Estados Unidos. Para mim, nos Estados Unidos, sim, ali você tem que fazer, você tem que estabelecer parcerias com o segmento privado, se quiser, você se vira. Você quer Exatamente, levantar, arruma doação, dá teu você jeito. quer levantar verba, o governo lá não dá um centavo para verba eleitoral, não. Aí você tem que ter os parceiros lá que vai te Tiveram apoiar. alguns candidatos. Agora você vai. Aí o Trump, o Biden mesmo lá, eu estava vendo lá, chegou a 300, o Trump chegou, as doações para o Trump chegaram a 300 milhões de dólares. Do Biden chegou a 300 e pouco, 300 também, 300, vai para perto ali também, 350, coisa assim. Então, mas tudo da iniciativa privada, nada de dinheiro público. Lá não tem isso, não. Agora, você vê, isso eu acho certo, velho. E eu acho certo também. Eu tô falando dos tiveram Estados alguns Unidos, caras né? que- Estou falando dos Estados Unidos. Agora, o Brasil não tem nem dinheiro para vai patrocina política. Não tem base. É isso aí, pula essa parte, velho. Então, velho, os Estados Unidos ainda que tem mais verba, a gente tem menos verba e dá pros políticos. É um negócio inacreditável. Vamos falar um pouquinho, então, aqui da evolução dos seres vivos. Então, esse assunto aqui é um assunto controverso, né? Em todos os sentidos. Então, houve muita discussão ao longo da história. Então, por exemplo, planeta Terra, 4,5 bilhões de anos atrás, tá? Começou a ser formado, supostamente, o Big Bang, tá? Uma formação do universo em torno de 15,7 bilhões de anos atrás, né? Uma discussão da vida em si. Como é que surgiu, tá? Essa vida. Aí você tem uma série de discussões e você tem uma série de pontos de vista diferentes quando a gente fala de evolução, tá? Você tem hoje uma forma de você se contrapor à evolução, que é a forma que a religião desenvolveu, só que antigamente, quando ela apresentava o argumento era muito um argumento muito religioso apenas. Aí como é que surgiram as espécies? Aí o pessoal dizia assim, bom, isso foi por criação direta de Deus, né? Bom, aí esse questionamento aí, esse argumento era muito questionado pela ciência. Falar, mas por criação direta de Deus, mas não teve um processo, etc, tal. Enfim, aí surgiram umas teorias que envolvem aqui a evolução, tá? Como é que os seres vivos, que a gente viu também, falou um pouquinho lá no início do ano, mais primitivos, mais simples, teriam então evoluído e originado nos indivíduos mais complexos. Tem um lado interessante, a teoria da evolução, ela tenta estabelecer, a partir de Darwin, tá, uma conexão entre os seres vivos, um parentesco entre os seres vivos. Então, quando você classifica, por exemplo, o indivíduo é um cordado. Bom, se ele é um cordado, é porque ele tem crânio e coluna vertebral. Se ele tem crânio e coluna vertebral, pelo menos os vertebrados, né, dentre os cordados, então ele pode ser um peixe, um anfíbio, um réptil, uma ave e um mamífero. Então, todos eles estão dentro do mesmo filo evolutivo. O indivíduo é um artrópode, por exemplo. Bom, quando ele é um artrópode, então, quando eu comparo um aracnídeo com um inseto, com um crustáceo, com o piolho de cobra, que é o diplópode, e com a centopeia, que é o quilópode, eu tenho ali 5 classes que são indivíduos com características evolutivas muito parecidas, tá? Que compreende o filo artrópodes, que são os animais que têm os apêndices articulados. Então, aí, a partir do momento, então, que começou a ter essa predisposição de você agrupar os animais em função de caracteres em comum, foi um salto também para a teoria da evolução, tá? Porque aí você começa, então, a estabelecer uma linha que estabelece uma bifurcação para você ter os seres vivos. De forma que, nessa bifurcação, nesse raciocínio da evolução, aí você tem, por exemplo, aí o homem, quem é o primeiro, né, ascendente do homem? Quem que originou o homem? O homem é produto da evolução de quem? Aí, então, vem a teoria da evolução e fala, não, então, nós somos muito próximos aos macacos. Os macacos, então, eles começaram, então, a se encurvar. Você vê sempre aquelas fotos, né, nas aulas de história, né, dos homos, antes dele ser um homem sabido, homem sapiens, né? Você tem o homo erectus, na hora que ele conversa, fica ereto, etc, tal, começa a andar só com 2 pernas, etc. Você tem toda aquela fase de evolução. Só que,
Aí você tem um problema. Esses elos entre, pela teoria da evolução convencional, quando você pega o darwinismo, por exemplo, esses elos entre o homem e o macaco, o próprio Darwin, que começou com a teoria, mais de 200 anos atrás, ele, no final da vida, ele rechaçou a teoria dele, tá? Ele falou, olha, ele escreveu, né, A Origem das Espécies, o livro, e no livro dele, A Origem das Espécies, ele sempre coloca assim, ó, acredita-se que, pensa-se que, entende? Ele não tem uma colocação definitiva sobre o elo, ele fica sempre com um elo perdido que estabelece a conexão, por exemplo, entre o homem e o macaco, né? Bom, aí, no final da vida dele, isso aí, os evolucionistas, a maioria, eles não falam sobre isso. Mas no final da vida dele, ele disse que, para esquecer tudo aquilo que ele havia escrito, que ele havia escrito, na verdade, não era factível, não era de fato daquela forma, né? Mas só que, como ele causou uma comoção entre a comunidade científica da época, ele tinha os seus discípulos, ele tinha os seus seguidores, entre eles foi Spencer, tá? O Spencer, ele foi o grande responsável pelo neo-darwinismo. Aí, com o advindo da descoberta da mutação, começou-se, então, a desencadear o processo de explicação sobre a evolução a partir de mutações do gene, tá? Então, esse gene, ele sofre determinada mutação, e a partir dessa mutação gênica, você vai tendo aí as bifurcações e a formação de outros indivíduos. Aí começou, né? Bom, então, por exemplo, você tinha o cão normal, o cão doméstico. Desde a região, desde aquela época do século I, na região ali do Oriente Médio, você tinha o cão. Só que o cão, quando você falava, usar para a pessoa, chamar uma pessoa de cão, era um termo pejorativo. Naquela época, eles não tinham lá o cãozinho que a gente tem hoje em casa, o cão dócil. O cão, ele tinha aquela coisa, o cão, ele ia para cima de você, para te morder, etc. Tal. O cão era muito agressivo. Então, se você chamasse uma pessoa de cão, você estava depreciando aquela pessoa, chamando ela de sem educação, de violenta, etc. Tal. Tanto que na Bíblia mesmo, nas cartas de Paulo a Timóteo, ele cita, né, e Paulo usa esse adjetivo aí para dar significação a esse tipo de pessoa, ele chama de cão mesmo. Esse cão, aqui na América, vamos citar o exemplo da América, já quando ele vem da Europa para cá, tecnicamente ele é um cão mais dócil, é um cão domesticado, tá? Lá para os idos dos anos 1500. Aí, assim, pela teoria da evolução, você tem o cão. Como é que é o nome científico do cão? O cão a gente chama de canis familiares. Então, essa é a espécie dele. O gênero é Canis e a espécie é Canis familiares. O que acontece com esse cão? Então, nessa teoria da evolução é o seguinte, acontece um processo que a gente chama de isolamento geográfico. Ô Zé, o que é esse isolamento geográfico? Bom, aqui você tem o cão, que é o Canis familiares. Aí esse cão aqui nas Américas, ele começa a migrar, tá? Para as regiões próximas da América Central, América do Norte, tá? Aí começa a subir para as regiões mais frias da América do Norte, chegando aos Estados Unidos, Canadá, ali de Seattle, Canadá, etc. Aí, segundo a teoria da evolução, esse cão, ele começa a se isolar geograficamente lá nessa região aí da América do Norte. Aí, ao longo das gerações, ele começa, então, a cruzar entre si, tá? E pode ocorrer mutações. Aí você tem a formação de uma nova espécie, tá? Digamos assim, entre aspas, não é de cão, mas que é derivado do cão. Então, quem que surge lá, que é mais violento, etc, tal? Aí lá nós temos o lobo, né? Então, tanto que quando você compara os nomes, você vai ver, o cão, ele chama-se Canis familiares. O lobo, ele chama-se Canis domesticus, aliás, Canis familiares. E o lobo, ele chama-se Canis lupus. Mas os dois são do mesmo gênero, são canis. Mas eles foram, então, o lobo, ele é derivado do cão. Assim como você pega tigre, etc, tal, você tem ascendência do gato. Aí eles começam a reparar em certos animais e sabe que se você cruzar
o lobo com o cão, porque são indivíduos de espécies diferentes, você não tem prole fértil. Normalmente isso ocorre entre espécies diferentes. Tem algumas exceções, né? Que é o caso da mula. Você pega um jumento e cruza com uma égua. Aí os dois são, tá? Derivados, né, do cavalo, só que são espécies diferentes. Pode nascer a mula, só que tem um detalhe. Quando nascem indivíduos de espécies diferentes, esse indivíduo é estéril. Então, a mula, normalmente, ela não consegue se reproduzir. Enfim, a teoria da evolução, ela é baseada, então, de você ter uma espécie e ela vai, então, abrindo, ela vai se adaptando a um ambiente, ela vai sofrendo mutações, essa espécie, e vai criando uma nova espécie, tá? Então, dessa forma, o cão originou o lobo, o macaco deu origem ao homem, e assim sucessivamente. Só que a grande incompatibilidade que houve na teoria da evolução, que a teoria da evolução, ela se tornou uma teoria contra a religião, vamos chamar assim, tá? Por que a maior parte das religiões não defendem evolução? Porque a evolução, ela requer do indivíduo uma crença da não existência de Deus, pelo menos na maior parte daqueles que realmente são os defensores efusivos da teoria da evolução. Então, assim, olha, houve evolução, mas a evolução, ela foi fruto do acaso. Não houve uma mente que conduziu todo o processo evolutivo. Eles não admitem essa questão, tá? Houve uma mente que conduzisse todo o processo evolutivo. Não, os evolucionistas não admitem. Aí você tem um conflito entre a religião e a ciência nesse aspecto com relação à evolução. Aí tem um indivíduo que é um dos maiores, segundo conhecido lá do projeto Genoma, antes, no final da década de 90, início dos anos 2000, na Europa. Esse indivíduo, ele era um indivíduo evolucionista e se converteu, se não me engano, à Igreja Luterana. Não lembro direito agora se é Igreja Luterana, acho que é a Igreja Luterana mesmo. Se não me engano, também na Alemanha, né, que tem tudo a ver com a Igreja Luterana. Enfim, ele se converteu à Igreja Luterana, só que ele teve uma visão diferente assim, com relação a essa questão. Ele não abandonou definitivamente a teoria da evolução, entende? Mas ele escreveu um livro, inclusive, um livro bastante interessante, que chama A Linguagem de Deus. Aí, o que ele defende? Ele defende que Deus, ele utilizou dos processos de evolução para chegar até as espécies que nós temos até hoje. E aí, durante esse ínterim aí, como a religião não tinha uma argumentação que não era baseada empiricamente, mas era baseada simplesmente no quesito da fé, eu creio que Deus criou, né? Eu creio que Deus criou os animais, eu creio que Deus criou Adão, depois criou Eva, eu creio e tal. Então, eu creio. Então, crer, ela vem da palavra pistal do grego, que significa exercer fé. Então, incondicionalmente, independente se tem ou não explicação lógica para aquilo, a pessoa tem a crença, ela crê, né, que Deus criou todas as coisas. Aí, a religião ficou incomodada com essa situação, né, por ser tão bombardeada pela essa questão do evolucionismo, e por ela, a religião também bombardear muito o evolucionismo, e surgiram, então, as teorias da criação fixista, tá? Então, nós falamos no início do ano, criação fixista, então Deus, como uma mente suprema, ele coordena todo o processo de criação, ele organiza todo aquele jardim perfeito. Então, assim, aí eles têm como base dizer o seguinte: o caos não pode gerar caos. Se você explodir alguma coisa, então você vai só gerar mais caos. Mas se houve uma emanação de energia com o Big Bang, então essa emanação de energia, sem uma mente inteligente, ela foi toda organizada, do nada, ao acaso. Então, assim, aí tem essas discussões, entende? Até que com o advento dos anos agora do século XXI, a teoria da evolução clássica, essa teoria de Darwin, etc., tal, que em muitos aspectos ela foi forjada na época, né? Teve a questão das borboletas, etc., tal, que mudavam a cor das asas, etc. Então, muito disso aí foi forjado. Hoje, a ciência, ela defende muito, na verdade,
a epigenética. Porque com o advento do mapeamento genético, da ordem do cromossomo, né, não só do gênero humano, mas dos outros animais, aí você vê a similaridade do DNA que há entre esses animais. Então, hoje, a teoria da evolução, essa teoria de Darwin, ela caiu meio por terra, tá? E hoje você tem muito aí a teoria que fala sobre o genoma, que é baseada no genoma, que é uma teoria mais defensável, tá? E outra coisa, e você tem essa outra teoria, que é do criacionismo fixista, que defende o designer, que a gente chama de designer inteligente. Esse designer inteligente seria uma mente suprema que coordenou todos os processos da criação, tá? Então, aí ele já tem duas linhas aí bastante fortes hoje, só que claramente uma linha ela é representada pela igreja e outra linha ela é representada pela ciência, tá? Então, assim, Zé, dá para a gente estabelecer alguns parâmetros aqui? Dá. Por exemplo, quando você compara a embriologia, eu citei aqui dos cordados, porque aqui você tem os animais que têm vértebras, vertebrados, que têm estruturas ósseas, e esses animais, por estarem no mesmo filo do reino animal, eles são animais que têm, tá, muitas similaridades, na verdade. Ainda que você fala assim, Zé, mas eu tenho aqui um sapo, eu tenho aqui um homem, tem similaridade? Pior que tem. Eu tenho um anfíbio e tenho um mamífero. Quando você compara aqui, por exemplo, ó, olha só as estruturas de locomoção. Olha só. Aqui você tem aqui, ó, a baleia. Olha só, com relação às barbatanas, como é que é a estrutura interna, a estrutura óssea? Olha como é que você tem aqui, ó, no sapo, tá? Olha como é que você tem no cavalo, tá vendo? Aí você vai tendo aqui a evolução, ó, no leão, ó, no homem, aí nas aves. Ah, mas eu tenho aqui, Zé, tem as asas, mas as asas, ela tem a mesma origem embriológica, tá vendo? Então, quando você compara aqui, ó, a homologia, a estrutura que compõe esses seres, por mais que seja diferente um sapo do homem, mas quando você compara os ossos, a parte aqui, tá, dos membros dele, são muito parecidos. Agora, claro, você fala assim, olha, do cavalo, nessa articulação, para o leão, você tem aqui, né, uma segunda bipartição. É isso, porque o leão ainda ele é mais rápido, né? Ele consegue velocidades esplêndidas, etc. Tal. Mas você vai vendo aqui, ó, mas aqui eu tinha um casco apenas, né, para manutenção desse animal em pé. Aqui eu já tenho, então, as patas que são mais diferentes. Aqui eu já tenho mãos, tá? Mas olha que essa mão aqui, ó, essa estrutura aqui da asa, essa estrutura interna da asa, tá? A estrutura óssea, também ela nos remete também a algo parecido com as mãos. Você está vendo que há uma similaridade. E o pessoal que defende, quando a gente estuda ciência, tá? A gente vai pegar o pessoal que defende esses parâmetros aí da teoria da evolução, tá? Então, basicamente, você vai dizer o seguinte, olha, sempre nós vamos ter um ancestral em comum. E esse ancestral em comum, por exemplo, você pega assim, olha, eu tenho lá os anfíbios, né? Bom, quem que derivou, quem que formou os anfíbios, tá? Zé, os anfíbios foram formados por peixes. Peixes que supostamente evoluíram, conseguiram, principalmente ali você tem a questão da piramboia, etc. tal, né? Que é aquele peixe que consegue ficar atolado na lama e não morre sem água, fica lá durante um período no ano na região amazônica. Você tem piramboia, você tem outros peixes que provavelmente sofreram algumas adaptações, evoluíram os membros, que os peixes não têm membros, né? Mas evoluíram membros e começaram, então, a andar em meio terrestre. Só quando você pega anfibios, por exemplo, anfi significa dois, bios, ambiente. Então, são animais que são adaptados para os dois ambientes. Ele é tanto adaptado para a água, quanto ele é adaptado para o solo. Tá, os anfíbios. Então ele tem essa adaptação, Zé? Sim, ele tem essa adaptação para os dois ambientes. Depois você sai dos anfíbios, você vai para os répteis. Aí os répteis já são totalmente adaptados para o ambiente terrestre. Aí já tem pulmão que funciona ativamente. Não que os anfíbios não tenham pulmão. Mas, por exemplo, o sapo,
A maior parte da respiração dele, o pulmão dele é muito primitivo, a maior parte da respiração dele é através da pele, respiração cutânea. Tanto que tem aquele experimento, né, que o pessoal faz em laboratório, você pegar dois animais, por exemplo, você pegar um réptil, né, que tem respiração exclusivamente pulmonar, você tampa a cabeça dele com um saquinho plástico, e se você pegar um sapo e tampar as narinas dele aqui com um saquinho plástico, o sapo ele continua vivendo normalmente, porque ele respira pela pele também, respiração cutânea. Já o réptil ele morre asfixiado, porque se ele não tiver as narinas aqui para a entrada do ar, para a traqueia chegar até nos pulmões, ele vem a óbito. Aí surgem essas questões aqui de homologias e analogias. Então, o que são estruturas que a gente chama de estruturas homólogas e o que nós chamamos de estruturas, tá, análogas? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Quando você compara, por exemplo, um artrópode, quando você compara com um cordado, o que você está comparando aqui, ó? Olha só, nesse caso aqui, ó, ele tem asa, não tem, Zé? Tem asa, o inseto, o artrópode, por exemplo, tá? Ah, mas aqui ele tem asa. Tem. E aqui, Zé? A ave também tem asa. Tem. Qual que é a função da asa para os dois? Tá? Então, a função da asa para os dois é para voar. Então, ambos têm a mesma função, para o voo. Agora, a origem embrionária da asa do inseto e da asa da ave é a mesma? Aí você tem duas situações. Nesse caso aqui, a origem é diferente, tá? Então, a gente faz a analogia. Quando a origem embrionária de duas estruturas que têm a mesma função são idênticas, tá? Desde o embrião, por exemplo, é formada ambas as estruturas pelo mesoderma do embrião. Então, nós chamamos essas estruturas de homólogas, porque tem a mesma função e mesma origem embrionária, tá? E quando a origem dessa estrutura, que tem a mesma função, mas tem origem embrionária no embrião diferente, nós chamamos de estruturas análogas, tá? Então, aqui, ó, você vai ver essa adaptação, você vai comparar as duas estruturas aqui, ó, e você vai ver que ambas têm a função de voo, tá? Mas são formadas por partes distintas do embrião. Então, você tem aqui uma analogia, porque você tem funções parecidas. E aqui você tem aqui, ó, alguns órgãos também que a gente chama de órgão vestigial. Vou citar aqui para vocês o apêndice, tá? A questão do apêndice é um detalhe interessante. O que é o apêndice? Alguém já tirou o apêndice aí? Né? Vocês aí da sala? Vocês já tiraram? Alguém já teve apendicite? Vocês já fizeram Acho que não. Ninguém Tem que fazer a cirurgia, né? O apêndice normalmente é mais ou você tira quando é criança, ou jovem ali, até no máximo até os 30 anos. Depois dificilmente dá problema. Eu tirei o meu, eu tinha 27, eu acho. 27 anos. 20 anos. Enfim, o apêndice é um detalhe interessante. Ó. Quando você olha ali no apêndice, ele é a primeira porção que você tem aqui no intestino grosso. Essa primeira porção onde começa a vir as fezes para cá, você tem o cérebro. Zé, Oi. você tinha perguntado se alguém tirou o apêndice da sala? Eu tirei faz pouco tempo. Você já tirou? Então, teve aquela dor, etc, tal, teve que fazer cirurgia de imediato, né? Que é o normal. Isso. Então, aqui, ó. Que minha perna não mexia. Nossa, trava a perna. É um inferno aquilo, né? Você tem a perna fica travada, você não aguenta de dor, aí tem um problema. Isso, aí a perna para de mexer. Exatamente. E você tem um outro problema, que a perna para de mexer e se você deixar, ele supura, né? Ele estoura, né? Aí se estourar dentro da gente lá, inflamado, aí dá Tirou no começo, que se grudou com o ovário. Ah, não, foi mesmo, Sara. O teu, você tirou o apêndice, eu lembro agora, foi esse ano, né, Sara? Isso. Exatamente, eu lembro. Quando eu vi, ele me falou esse ano, foi esse ano agora. O teu estava em Poços, né? Agora que você falou que eu lembrei aqui. Estava em Poços de Caldas, eu acho, não sei se você estava em Poços. Você foi operado lá ou você estava aqui? Você estava Foi em Poços, eu operei lá. Então, é uma dor que dá do nada, assim, etc, tal, é complicado mesmo. No dia anterior eu estava bem, no dia seguinte eu acordei e já fui direto para o hospital.
né, dá você às vezes tem gente que dá até, você sente tanta dor que você vomita. Tem pessoas que até Isso. você começa a te dar vômito, tanta dor. Porque É. quando tem alguma coisa, um corpo estranho, uma inflamação no organismo, uma das O meu respostas comecei a vomitar sangue. é isso mesmo, você ter febre ou você vomitar, né? E é tanta dor que isso aí você começa a vomitar mesmo, não tem jeito. É igual cólica renal. Nossa, Deus me livre. Olha só, então, que a Sara já tirou, é essa parte que eu tirei também, essa parte de cima aqui, ó, que inflama, tá vendo? Aí você fala assim, Zé, mas para que serve para a gente esse negócio aqui? Isso aqui, hoje, ele é vestigial, tá? Ele é pequenininho, o nosso hoje aqui, ó, o humano, ele é pequenininho, tá? E para que ele serve, Zé? Bom, ele serve aqui, ó, para acumular dejetos, não é verdade? Se você tira ele, não vai fazer falta nenhuma. Então, ó, por exemplo, quando você engole unha, você engole produtos que não são produtos duros, né, que não são digeríveis muitas vezes, digerível, semente não é digerível. Então vai parando aqui, ó. Aí com o tempo pode inflamar. Aí não quer dizer que porque você come esse tipo de coisa que também não. Pode ser que você tenha na família, você tenha a propensão de ter apendicite, tá? Isso aí também é comum, tá? Outras pessoas tiveram, você acaba tendo também. Então aqui, ó, inflamou isso aqui da zebra. Agora veja só. Aí você pergunta assim, ó, Zé, o homem é pequenininho e não funciona. Já do coelho aqui, ó, do coelho é grandão, ó. Por quê, Zé? Tem uma razão. Eles defendem, por exemplo, que o homem, houve um tempo que o homem era herbívoro, tá? Segundo a teoria da evolução. Quando o homem era herbívoro, ele precisava ter um apêndice grande igual ao do coelho, por exemplo. Por quê? Nesse apêndice aqui, ó, se o homem era herbívoro, nós não temos até hoje a enzima celulase, que digere a celulose do vegetal, o açúcar do vegetal. Então, o homem ele tinha que ter uma parceria igual o coelho tem, igual o cavalo tem, tá? Ele tem um apêndice maior porque tem uma parceria com a bactéria aqui, benéfica, que produz a enzima celulase para digerir a celulose. Então, ó, quando o homem começa a se tornar onívoro, ele começa a comer verdura e começa a comer tá, carne, tudo junto, esse apêndice aqui não tem mais tanta função. Aí ele começa a se tornar o que a gente chama de órgão vestigial. Ele vai perdendo a sua função, ele vai regredindo. Então ele fica aqui mais mesmo para encher o saco mesmo, para acontecer o que aconteceu comigo, com a Sara, etc. Tal, tá? E aqui, ó, nesse caso, para o coelho, ele é fundamental. Para o hamster, ele é fundamental. Para o cavalo, ele é fundamental, porque é aqui que ele hospeda essas bactérias, tá? Então, ó, à medida que ele vai perdendo a importância, a teoria da evolução diz o seguinte: ele vai se tornando um órgão vestigial, tá? Ele vai desaparecendo do nosso corpo, tanto que, por exemplo, você pegar um outro mamífero, que nem porco, você abrir o porco por dentro ele é muito parecido conosco, tá? Mas quando você abre o porco, você vai ver que ele não tem apêndice mais, você não acha o apêndice. Então eles falam assim, olha o porco, ó, o órgão vestigial dele já desapareceu, foi embora o apêndice dele, tá? E assim vai, o cóccix, sabe aquele cóccix, a parte terminal da nossa coluna? Você tem aquelas vértebras fundidas que praticamente aqui entra ali na separação, né, das nádegas da gente ali, né? Aí você tem as vértebras que vão lá, o cóccix. Ali na base ali da última vértebra da coluna, você tem ali, ó, uma estrutura ali que é vestigial, que eles consideram, né? Que é ali que saiu o rabo. E houve uma época que o humano, derivado do macaco, ele tinha rabo, né? E esse rabo ali, ó, à medida que ele foi recolhendo, ele se tornou apenas ali uma estrutura vestigialzinha, tá? Que seria o prolongamento do cóccix hoje no homem, tá? Aí nós perdemos o rabo, certo? Tecnicamente, segundo a teoria da evolução. E nós temos aqui os fósseis, né? Os fósseis, aquela discussão ferrenha, etc., tal, que comprova a existência de indivíduos que supostamente foram fossilizados ao longo das eras geológicas, né? A fossilização. O que é fossilização? É quando, no ciclo do carbono, você não tem a decomposição.
Se aquele elemento não decompõe por condições extremas de temperatura e pressão, ele acaba sendo fossilizado. Então, por exemplo, um fóssil que é muito utilizado hoje como combustível, um combustível fóssil, é o próprio petróleo. Agora, você consegue encontrar algumas carcaças preservadas, fossilizadas, que comprovam a existência de seres que existiram antes e que teriam evoluído para seres mais complexos atualmente, tá? Então, isso também é muito utilizado para comprovar a teoria da evolução. Agora, atualmente, aquilo que eu falei para vocês, ó, o que se mais comprova, o que se mais fala na teoria da evolução é sobre essas evidências aqui, ó, que a gente chama de evidências moleculares, tá? Aí, quando você compara o DNA, por exemplo, Zé, estou comparando o DNA de um peixe, né? Estou comparando com o DNA humano, você vai ver que é muito parecido, os DNAs. Por quê? Por isso que eles são considerados cordados, tá? Então, eles têm essa similaridade do DNA. Ele vai falar sobre as ideias evolucionistas, que nós já falamos, tá? Dessas hipóteses aí do surgimento da Terra, da evolução das espécies. Já são 10h15. Já tô terminando aqui já. E aqui, ó, fixismo. Esse fixismo aqui, dessa ideia preponderante aqui de pensadores que estabelece essa mente inteligente aí para que nós tenhamos, então, a questão aí da criação fixista até chegar na teoria moderna da evolução, que nós já falamos na introdução da aula. Então, vamos falar um pouquinho depois sobre essa questão da lei do uso e desuso, de Lamarck, tá? Aquilo que não usa, atrofia. Então, vamos lá. Alana. Presente. Ana Júlia. Ana Júlia. Ana Laura. Presente. Tá, Ana Júlia. Ana Laura. Stephanie. Ok. Gabriel Pérez. Presente. Giovana. Ok. Gustavo. Ué, Zé, você pula aí o... É o Rice aqui, pô. O Rice tá aqui também. Rice. Tá aí. O Gustavo Fonseca tá aí, né? Já falou. Igor. Tá aí. Isabelle Sente. Ok. João Pedro Dassinger. Ok. O Calheiros. Presente, Zé. E o Santos. João Pedro. Presente, Zé. A Júlia Helena. Beleza. O Leonardo. Ok. A Luma. Presente. Marcela. Ok. A Mariana Abreu. Beleza. Mariana Vitória. Presente, Zé. Ok. O Nicolas. A Paula. Ok. A Rafaela. Mariose, né? Ok. O Renato. A Sara. Tá aí. Presente. Tainá. Presente. Thalita. Ok. Túlio. Presente. Ok. O Victor. Presente. Vinícius. A Iris. E o Yuri. Beleza, Iris. Iris tá aí. Presente. E o Yuri tá aí, né, Yuri? Um sono danado. Ficou jogando. Todo dia. Tamires também, presente. Esqueci de falar meu nome. Eu pulei então aqui também. Foi mal. Fica jogando videogame até de madrugada. Tá com esse sono danado aí, né? Tô nada. Força Só atrás de videogame, né, Yuri? Só atrás de videogame. Não, tá bom, Yuri. Pessoal, então até mais. Até semana que vem. Semana que vem eu volto com vocês, na quarta-feira. Tchau, tchau. Bom final de semana para vocês, tá? Falou, Zé.
Falou, velho.